A aula hoje é sobre demência vascular. Bom, gente, a demência vascular ela vai ocorrer quando o cérebro, né, ele é danificado em decorrência de problemas cerebrovasculares, né, ou também cardiovasculares, a ponto de causar essa demência. Então, o evento vascular, ele mais associado no caso, né, vai ser o AVC, que é a segunda causa mais frequente dessa síndrome demencial, né, na população idosa. Aí ele só perde, no caso, para o Alzheimer. Aí, como toda síndrome, né, demencial, essa demência vascular, gente, ela vai gerar o quê? Uma instabilidade emocional e causa também o quê? Declínio cognitivo grave, né? A ponto de comprometer, tipo, a realização de atividades da vida diária, de tarefas simples do idoso. Essa demência, ela ocorre não só também na terceira idade, mas em outras etapas da vida, né? Em função, pode ser de algum acidente, né, que provoca uma lesão cerebral na pessoa, ou também de um acidente vascular cerebral. Então, não é só em idosos, mas acomete sim, a maioria, os idosos. Ela pode se classificar, gente, essa demência vascular, de acordo com o mecanismo da lesão, né, cerebrovascular, né? Então, ela vai se distribuir em cinco grupos: demência por múltiplos infartos, demência por infarto único em posição estratégica, doença dos pequenos vasos, hipoperfusão e demência hemorrágica. Então, essa demência, por exemplo, é por pequenos infartos. Como o próprio nome diz, né? Vai ter o quê? Infartos cerebrais múltiplos. Aí geralmente é causado pelo quê? Pela oclusão, né, de grandes vasos. Aí pode apresentar progressão rápida, né? O paciente pode ter, por exemplo, hemiparesia. O que é hemiparesia? É aquela paralisia, né, parcial de um lado do corpo. Aí pode afetar o braço, pernas, músculos faciais e tem a questão também do prejuízo de memória nesse tipo de demência por múltiplos infartos. Já essa demência por infarto único, em posição estratégica, né, danos em áreas, né, que são bem importantes, né, e vai depender a sintomatologia vai depender de acordo com a área, né, vai ser definida de acordo com a área lesada no paciente. Já essa doença dos pequenos vasos, né, vai ser o quê? Pode levar a lesões corticais e subcorticais, né, das partes do cérebro. Em relação a essa hipoperfusão, né, é uma síndrome de isquemia cerebral. Aí ela vai ser decorrente de quê? De insuficiência cardíaca e de hipotensão. São os fatores relacionados a ela. E, por último, essa demência hemorrágica, gente, ela vai ser causada por hematoma. Aí pode ser subdural crônico, pode ser intracerebral, né? Ou por sequela também de hemorragia subaracnoidea. E aqui são os fatores de risco, né, para demência vascular. Esses são os principais fatores. Então, se a pessoa tem um fator desse ou mais de um, né, principalmente aquelas que têm vários, né, a chance dela ter uma demência, né, vascular é bastante grande. Então, quais são esses fatores? Hipertensão arterial, né? Pessoas hipertensas, pessoas que fumam, pessoas que têm diabetes mellitus, né? Que possuem índices de colesterol elevado, por isso que é importante estar sempre fazendo os exames, né? Periodicamente para verificar isso. Pessoas com mais de 60 anos, isso aumenta o risco, não quer dizer que apenas idosos possam ter demência vascular. Histórico de problemas cardíacos, obesidade. Estudos mostram também que pessoas do sexo masculino têm mais demência do que do sexo feminino. E também um dos principais fatos, né, é a questão do indivíduo ele ter sofrido um acidente vascular cerebral. Sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas vão ser semelhantes praticamente, né, a maioria deles com o Alzheimer, como a gente viu na aula anterior. Então, pode ter problemas com a memória, confusão mental, desequilíbrios e quedas, aquele idoso que vive caindo muito, dificuldades com a linguagem, perda de habilidades motoras espaciais,
depressão e também doenças emocionais. Então, são todos esses sinais e sintomas, os principais. Já o diagnóstico, gente, ele pode ser feito, né, em 4 etapas. Tem a história clínica, o exame físico, a avaliação neuropsicológica e os exames de imagem. Então, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são os exames de imagem mais comuns, né, que são bastante importantes no diagnóstico dessa demência vascular. Então, qual é a diferença de tomografia computadorizada e de ressonância magnética, né? São bastante semelhantes, né, em alguns aspectos, mas há diferença. Essa tomografia computadorizada, ela é um exame, né, não invasivo de diagnóstico, né, que ela vai gerar imagens, né, via radiação e é produzida no computador. Aí ela vai permitir o quê? A visualização de órgãos, de estruturas, de tecidos, né, de forma mais detalhada. No caso, uma radiografia comum não ia mostrar de tão detalhado nessas formas igual a tomografia computadorizada. E qual é a diferença dela para uma ressonância magnética? Aí a ressonância magnética é um exame de imagem, né, também, não é invasivo, não, ele é indolor, né, e vai produzir imagem de órgãos internos, só que com alta definição, certo? Que a gente chama de 3D, 2D. Então, é melhor ainda a questão da definição do que a tomografia computadorizada, né? E também tem a questão de que essa ressonância magnética, né, ao contrário da tomografia, ela não emite radiação. Isso aí é também um fator importante, né? E quando se utiliza o contraste, né, quando é necessário, ela não costuma causar reação alérgica no paciente. Por isso que tem essas diferenças. Agora, em relação, gente, ao tratamento, né? Essas demências, ela tem o quê? Uma progressão, né? Inevitável e é irreversível, né? Tem umas que são reversíveis, mas a maioria, né? Assim, quando eu falo em demência vascular, é irreversível, mas há outros tipos, né? Existem outros tipos de demência, tá, gente? Que podem ser reversíveis, mas especificamente eu tô falando da demência vascular. Aí, com o tempo, o paciente ele vai criar o quê? Uma dependência, né, total para realizar o quê? As atividades da vida diária, do dia a dia. Os pacientes, né, nessas fases mais avançadas, eles acabam evoluindo para complicações, né? Complicações clínicas decorrente de imobilidade, né, progressiva, de desnutrição, dificuldade para deglutir e também pode ter bastante infecção. Então, a gente opta pela questão da abordagem paliativa, né? A gente orienta as famílias para colocar isso, né, no paciente, né? Evitando o quê? Procedimento invasivo e também hospitalização prolongada. Então, a gente opta por abordagens paliativas. Então, a gente tem também como medida de segurança e apoio para orientar esses familiares. A criação, né, de ambiente seguro e de apoio, né, um ambiente iluminado, um ambiente alegre que proporcione bem-estar para o paciente. A gente também tem como medidas realizar alguns estímulos, né, em relação à televisão, rádio, né, que são úteis, né. Só que a gente tem que ter cuidado, porque não pode ter uma estimulação muito excessiva para não causar irritação no paciente. Então, também, gente, uma rotina, né, diária, ela ajuda as pessoas com demência vascular a ficarem mais o quê? Mais orientada, a obter uma sensação de segurança, de independência. Então, assim, se houver qualquer alteração no ambiente, na rotina, mudança de cuidador, aí deve ser explicada, né, para esses pacientes que têm demência vascular. Aí deve ser explicada de uma forma bem clara que ele entenda. Aí seguir uma rotina diária de tarefas, como por exemplo, essas simples, né? Tomar banho, comer, dormir, vai ajudar bastante, né? Pessoas que têm demência vascular para lembrar das coisas. Então ele vai saber que é uma rotina que ele tem que seguir. Aí também fazer atividades programadas regularmente, que isso também pode ajudar as pessoas, né? A se sentir o quê? Mais independente, né? Aí concentrar, né, a atenção nessas tarefas prazerosas e úteis. Então, isso vai realizar, né, vai fazer com que o paciente tenha uma sensação de bem-estar bem grande.
Então, gente, todas as atividades que a gente orientar os familiares ou praticar nesses pacientes, ela deve incluir atividades físicas, né, para o corpo e também para a mente, que a gente chama de atividades mentais. Então, ela deve ser divididas, né, em partes pequenas, né, e deve ser simplificadas, né, conforme o quê? A piora dessa demência. A gente não pode colocar tarefas e atividades muito complexas para esses pacientes, sendo que ele pode nem dar conta sobre isso. Aí tem a questão também, gente, sobre o tratamento do controle dessas condições que aumentam esses riscos de ter demência vascular. Aí, por exemplo, tratar doenças que aumentam o risco, né? Como eu falei, nos fatores de risco, tratar diabetes, né? Controlar os níveis de glicemia, hipertensão arterial, níveis elevados de colesterol, pode ajudar, né? A prevenir e retardar essa condição. E também orientar o paciente para parar de fumar. Outra questão também que muita gente tem dúvida em relação à diferença de demência e de doença de Alzheimer. Como que eu vou falar aqui, muitas pessoas já vão ter uma clareza maior, até porque a gente teve primeira aula de Alzheimer. Então, assim, gente, a demência e a doença de Alzheimer, ela podem sim ter sintomas bastante semelhantes, mas os dois nomes, eles não significam a mesma coisa, né? A demência, né, como a gente está vendo, é um grupo de sintomas que ele vai ocorrer o quê? Em conjunto, né? De uma forma consistente. Por exemplo, vai ter perda da memória, dificuldade de pensamento, de resolução de problemas e também problemas com a linguagem, por exemplo, né? Não, ou seja, a demência ela não é uma doença específica, né? Ela é causada por quê? Por danos nas células do cérebro. Aí, como a doença de Alzheimer ela vai destruir, entre aspas, o cérebro, ela é uma das causas mais comuns dessa demência. Aí, a doença de Alzheimer, gente, é o quê? É um tipo específico de demência, causado quando o quê? Há altos níveis, né, de proteínas no interior e no exterior das células cerebrais, né? Que vai fazer o quê? Vai tornar mais difícil essas células do cérebro manterem o quê? Se manterem saudáveis, né? Para se comunicar uma com as outras, né? Lembra lá que eu falei do Alzheimer? Aí isso vai levar o quê? A perda de conexões entre as células nervosas, né? E eventualmente a morte e a perda de tecido cerebral, como eu falei lá no Alzheimer. Então, gente, quando o indivíduo ele é diagnosticado com demência, né? Ele é diagnosticado com base nos seus sintomas, então, sem realmente saber o que está por trás dos sintomas. Já na doença de Alzheimer, há uma causa exata dos sintomas, ou seja, ela é compreendida, né? Aí, além disso, essa doença de Alzheimer, ela não é reversível, né? Ela é irreversível. Enquanto, né, alguns tipos de demência, não estou falando da vascular, estou falando de demências, por exemplo, causadas por problemas nutricionais, ou interação com alguma droga, medicamento, né, elas podem ser revertidos. Então, essa é a diferença, basicamente, entre demência e doença de Alzheimer, certo?